Então falou, segundo o Supremo, capacidade econômica, imposto. Segundo o Supremo, capacidade contributiva, todo e qualquer tributo. Mas, infelizmente, essa não é a questão que, via de regra, cai em prova. Olha o que vai acontecer agora. Eu vou te contar uma historinha e depois eu faço a questão. A doutrina, ela não acompanhou o Supremo no segundo enfoque. A doutrina ficou presa no primeiro enfoque. Qual o primeiro enfoque? Ela fala assim, olha, artigo 145, parágrafo 1º, é o princípio da capacidade econômica. O Supremo diz, mas cuidado, capacidade contributiva é outra coisa. A doutrina não acompanha esse raciocínio e fala assim, olha, gente, para a doutrina, o princípio da capacidade econômica, princípio da capacidade econômica é sinônimo de princípio da capacidade contributiva. A doutrina não faz diferença, ela acha que é a mesma coisa. Ela não faz essa distinção, esse segundo enfoque. Então, para a doutrina, ela só faz a leitura desse artigo à luz do fato gerador. Fica presa aí. E quando ela faz essa leitura presa ao fato gerador, o que a doutrina diz? Que os impostos serão graduados em razão da capacidade contributiva, e não qualquer tributo. De novo, para a doutrina, se esse princípio é o princípio da capacidade econômica e sinônimo de capacidade contributiva, fazer a pergunta de prova. A doutrina confunde, né? Qual é o tributo regido pela doutrina? Qual o tributo regido pelo princípio da capacidade contributiva? Pode parar. É doutrina que eu quero a resposta. Doutrina confunde capacidade contributiva com capacidade econômica. Se confunde, o gabarito será imposto ou tributo? Imposto. De novo, anota a pergunta de prova. A pergunta é a seguinte. Não escreve doutrina não, tá? Que eu vou fazer agora a questão literal da prova, tá? A questão vem assim, ó. Princípio da capacidade contributiva, 2 pontos. Princípio da capacidade contributiva, 2 pontos. Letra A. Impostos. Letra B. Tributos. Nem quero falar mais nada. Basta isso. Olha só, aluno. Estou lendo a questão. Vou analisar. Princípio da capacidade contributiva. Falou assim, segundo o Supremo? Não. Não falou segundo o Supremo. Se não falou segundo o Supremo, a resposta é pela doutrina. Não vai vir escrito segundo a doutrina. Não vai vir escrito. Vai só está isso aí escrito na provinha. A resposta é pela doutrina. E raciocina. A doutrina confunde capacidade contributiva com capacidade econômica, não confunde? E capacidade econômica se refere a que tributo? Imposto. Gabarito. Letra A, não é isso? Imposto. Professor, o Supremo não concorda. Eu sei, mas a resposta é pela doutrina. E ela confunde. Essa é a questão que cai 90% das vezes. 1% eles falam assim, princípio da capacidade contributiva segundo o Supremo. Isso acontece 1% das vezes. Se falar segundo o Supremo, o gabarito passa a ser letra B, tributos. Aí muda de figura. Pode acontecer, mas é mais raro. Moral da história. Olhando para o artigo 145, parágrafo 1º agora, de forma mais abrangente, né? Esse é um artigo que ele é analisado sob 2 prismas. Ou uma visão restrita, analisando apenas a função do fato gerador, e aí ele traduz o princípio verdadeiro da capacidade econômica, ou uma visão metajurídica, em função da função que ele exerce
na consagração da justiça social. E aí ele passa a ser, na visão do Supremo, o princípio da capacidade contributiva, que é um instrumento de justiça social. Agora, a doutrina acha que capacidade contributiva é igual à capacidade econômica. Ela fica presa apenas no primeiro enfoque. A doutrina fica limitada ao primeiro enfoque. E acha que o primeiro enfoque é tudo. Tanto pode ser chamado de capacidade econômica como capacidade contributiva. E isso é um princípio complicadinho por isso. Tem muita divergência em termos de posição de doutrina com o Supremo. Mas, de tudo que eu tirei aí, o que cai na minha provinha é essa pergunta simples e bobinha. E essa pergunta bem fraquinha na provinha, eu não posso errar. E eu tenho que aprender a responder, a visão é da doutrina. E como a doutrina faz confusão com outro princípio da capacidade contributiva, o gabarito vai ser imposto. Porque ela confunde. Ela não faz essa diferença, ela fica presa no primeiro enfoque. Perguntas. Próximo princípio. Princípio da isonomia. É isonomia o próximo? Não confisco. Falou, isonomia. Isso é um mau sinal, hein? Não confisco. Artigo 150, inciso 4. Não confisco. Fala nisso. Eu vou repetir o meu e-mail aqui. Vou pedir um favor a vocês. Esse aqui é o e-mail que agora eu quero receber crítica. Reclamações. Qualquer reclamação. Quanto a didática, quanto a conteúdo, o que vocês acham que tem que melhorar ou que não está de acordo com o que vocês imaginavam, podem mandar e-mail para mim. Na verdade, é uma forma de tornar a aula cada vez melhor, não é? Sempre corrigindo detalhes. Não estou dizendo que eu vou atender as críticas, não. Na verdade, estou dizendo que eu vou tentar melhorar aos pouquinhos, né? É uma forma de a gente burilando, né, a nossa caminhada e melhorando cada vez mais. Porque a função do professor é fazer o aluno passar no concurso. Aqui, né, mostrar conhecimento. Mas a gente procura atender da melhor forma possível. Mas tem sempre a opinião de um aluno que, puxa, eu nunca pensei naquilo. E que contribui. Né? A nossa aula é feita de pergunta de aluno. A nossa aula é feita de conteúdo de prova, de estudo, de aprendizado, de experiência. E principalmente a pergunta do aluno faz parte da aula. Mas é uma pergunta que você faz no próximo curso já faz parte do meu conteúdo. Né? Então a crítica é importante. Vamos lá, princípio do não confisco. Esse princípio também é outro princípio derivado da isonomia. Todos esses princípios que eu estou lendo aqui são princípios que configuram cláusula pétrea. Todos eles são garantia individual. Todos eles são cláusula pétrea. O princípio do não confisco, na verdade, ele traduz um princípio de tributação razoável ou de razoabilidade da tributação. É um princípio que configura razoabilidade na tributação. Explica melhor. Vamos lá, tentar explicar. A alíquota do IPTU. O que você acha de 50%? Hein? 2 anos acabou o imóvel, não acabou o imóvel? Isso é um tributo confiscatório. Agora essa aqui você vai chorar de rir. Isso foi um caso verídico, hein? Não vou contar quem foi, não. É a contribuição social, contribuição previdenciária. Servidor público, federal. A alíquota de 11% vai passar para 25%. Isso aconteceu na história. O Supremo falou, não pode, isso é confisco. Mas espera aí, imposto de renda não tem alíquota de 27,5%? Então, qual é a conclusão que eu quero chegar aqui? A alíquota confiscatória não é exatamente o tamanho da alíquota. É exatamente a alíquota em si combinada com a função que o tributo exerce, combinada com outro tributo que possa atingir a mesma circunstância. A alíquota confiscatória não é só o tamanho da alíquota. São todas as características que envolvem o tributo. Então vamos chegar lá, vamos ler o artigo primeiro. O artigo diz assim: é vedado à União, Estado, DF, município,
instituir tributo com efeito de confisco? Primeira pergunta. Esse princípio se restringe a imposto ou se aplica a qualquer tributo? Qualquer tributo. Ele não é princípio restrito a imposto, é qualquer tributo. Segunda pergunta. Ele se estende às multas? Sim. O Supremo diz que ele é extensivo às multas. Não está escrito, anota. Ele é extensivo às multas. Agora a terceira pergunta. Obviamente que ele é um princípio derivado da isonomia, já falei isso aqui, né? A terceira pergunta é: a Constituição estabelece limite expresso ao princípio do não confisco? Não. Ela não diz quando a alíquota será confiscatória, isso é um critério subjetivo. A Constituição não estabelece limite expresso. Pergunta 4, olhando para o quadro agora. Olha esse exemplo aqui. Sabe por que o Supremo julgou essa alíquota de 25% inconstitucional na contribuição social? Porque juntando a contribuição social com o imposto de renda, a renda do contribuinte vai receber uma tributação de quanto? Exemplo, 52,5%. Isso é confiscatório. A conclusão 4 é a seguinte. O princípio do não confisco, ele não é uma avaliação isolada do tributo. Ele é uma avaliação conjunta dos tributos que atingem a mesma circunstância. É o chamado princípio dos vasos comunicantes. Princípio dos vasos comunicantes. Na verdade, não tem que ser feita avaliação isolada por tributo. Vou perguntar de novo. No princípio do não confisco, é obrigatória a avaliação isolada tributo a tributo? Isoladamente considerado? Não. A avaliação é conjugada com os tributos que atingem a mesma circunstância. Princípio dos vasos comunicantes. Para você entender melhor. Ah, agora entendi, Lugon. Então quer dizer, às vezes você aumenta 1% a alíquota de um tributo e gera confisco. É. Princípio dos vasos comunicantes. É a gota d'água. E qual o limite disso? Subjetivo. Subjetivo. Olha só a questão que caiu numa prova recente. Imposto de importação. Produto de luxo. Alíquota, 200%. Isso viola o princípio do não confisco. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque ele tem função extra fiscal. Você não pode avaliar isoladamente pela alíquota. Tem que avaliar a função do tributo junto. Então a alíquota não é suficiente para avaliar o confisco. Tem que avaliar a alíquota conjugada com a função do tributo, conjugado com outros tributos que atingem a mesma circunstância. Então a questão foi assim, ó, a alíquota de 200% no imposto de importação de produto de luxo é suficiente para caracterizar a violação ao princípio do não confisco. Falsa afirmativa. Se não me engano, foi a prova da CESP-NV, recente. Ou da Fundação Carlos Chagas, estou lembrado. Perguntas? Esses princípios que eu estou estudando aí são chamados princípios gerais do direito tributário. Se aplicam à União, ao Estado, ao DF, ao município. Tem mais um. Qual o próximo aí? Princípio do artigo 150, inciso 5. Localiza? 150, inciso 5. Vamos ler junto? Não tem nome especial não, tá? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estado, DF, município, limitar o tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, vírgula, ressalvada a cobrança do pedágio pelo uso de via conservada pelo poder público. Olha só, eu vou explicar esse princípio à luz do que ele foi no passado. Depois a gente faz a chamada mutação constitucional. O que eu vou explicar agora não cai na prova, cai o que ele é hoje em dia. Mas, para entender melhor, no passado ele significava o seguinte. Tinha uma fofoca de que, nos bastidores da Constituição, de que iam criar o tal do imposto de exportação interno. O que é isso? É a exportação de um município para outro. Estão rindo?
Quando você fala imposto de exportação para o exterior, é para não confundir com o imposto de exportação interno. É normal falar. Olha, qual é a alíquota do imposto de exportação? Então, a exportação para o exterior, é para dizer, não é exportação interna. Mas para evitar essa criação do imposto de exportação interno, colocaram na Constituição esse princípio há milhões de anos atrás, brincadeira minha, lógico, dizendo assim, vou ler agora para você com a mente que era antigamente. É vedado limitar o tráfico de pessoas ou bens por tributos interestaduais ou intermunicipais. Traduz, era vedado que se criasse um tributo cujo fato gerador fosse transpor fronteira de estado ou de município. Era isso. Era vedada a criação do imposto de exportação interno. Tem nada a ver com ICMS. O fato gerador de ICMS é outra coisa, saída do estabelecimento. Não confunda. Mas eles abriram uma exceção para o pedágio, dizendo ao final, ressalvado o pedágio, cobrado pelo uso de via conservada pelo poder público. Relaxa um pouquinho. Não vai dizer que o pedágio é tributo, tem que ser tributo por esse artigo. Tem aluno que pega esse artigo, onde o pedágio é uma ressalva a um princípio tributário e acha que o pedágio é obrigatoriamente tributo. A gente já passou dessa idade, né? De analisar pedágio. Pedágio em prova, se cair o gabarito é preço público. A gente já sabe até por quê. Mas é uma forçação de barra. Voltando à leitura. O tempo passou. E você sabe muito bem que uma Constituição se altera de duas formas. Ou uma reforma, ou então deixa o texto intacto. Ao invés de fazer a reforma, vamos alterar o conceito, o conteúdo. Isso é chamado de mutação constitucional. É quando se altera a interpretação do texto. O texto permanece intacto, muda o seu conteúdo, a sua interpretação. E aconteceu exatamente isso com esse artigo, o fenômeno da mutação constitucional. Esse artigo passou a ter outra interpretação na frente na visão do Supremo. O Supremo hoje fala assim, esquece o passado. Não há que se proibir a tributação de transposição de fronteira. Não é isso que eu vou proibir.